querido. Bom dia. Vamos hoje meditar um pouquinho sobre a voz do Espírito Santo. E se tem um assunto que eu gosto de falar é sobre o Espírito Santo, porque a minha vida, quando eu comecei um relacionamento de verdade com o Espírito Santo, a minha vida ela mudou completamente. E eu creio que a sua vida, se ela ainda não foi modificada por esse relacionamento com o Espírito Santo, ela pode ser modificada. E é sobre esse assunto que nós vamos falar hoje, né? Durante um bom tempo da minha vida, eu imaginava que o Espírito Santo era como se fosse uma força, como se fosse somente um poder ali e, e e eu não tinha um relacionamento com ele. Eu não o conhecia. Até que, quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu aprendi a me relacionar com ele e a minha vida realmente mudou completamente com esse relacionamento. Eu quero te convidar a abrir sua Bíblia, se você estiver disponível, no livro de Atos e nós vamos ver aqui um pouco do ministério do Espírito Santo. E eu quero te incentivar a abrir a sua mente para entender que o Espírito Santo, ele é uma pessoa, ele tem sentimento, ele fala, ele escuta, ele te ajuda, ele te auxilia e você precisa desenvolver esse relacionamento. A Bíblia fala, o apóstolo sempre quando fala da bênção apostólica, muitas igrejas usam no final do culto a bênção apostólica, ela fala da comunhão do Espírito Santo, ou a koinonia do Espírito Santo. O que que é? É um relacionamento, é uma conversa, é uma vivência diária com o Espírito Santo. E é isso que Paulo ele nos ensina. Nós vamos ver aqui hoje duas histórias que falam de o Espírito Santo falar com alguém. E da mesma forma que nós vamos ver aqui que ele falou com Felipe, ele falou com Pedro, ele falou comigo, ele fala com você, ele pode falar com você, e você precisa alinhar o seu ouvido para poder ouvir a voz do Espírito Santo. Abra sua Bíblia aí, Atos capítulo 8, e eu vou ler a partir do verso 26, e eu vou falar hoje sobre o Espírito Santo, o ministério do Espírito Santo, mas nesse texto também fala do ministério dos anjos. Nós não vamos entrar nesse assunto hoje, mas existe também o ministério dos anjos. Os anjos, eles ministram, eles falam, eles movem aqui neste mundo, e por mais que talvez você nunca tenha tido essa experiência, ainda assim ela é real e se você acredita ou não acredita, não faz diferença, é real e sempre vai ser. Diz assim, versículo 26. Então aqui a gente vai ler sobre a história de Filipe e o eunuco. E diz o seguinte: um anjo do Senhor disse a Filipe. Está vendo aqui? Começa um anjo do Senhor disse a Filipe. Um anjo conversa e fala com Filipe. E Filipe escuta a voz do anjo. A gente não vai entrar nesse assunto. Hoje é sobre o Espírito Santo. Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo adorar em Jerusalém e estava regressando para o seu país. E assentando na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então aquele homem estava dentro da carruagem, lendo o profeta Isaías, voltando para a sua cidade. Então, verso 29, presta bastante atenção, esse é o versículo principal da nossa meditação nesse texto aqui. Então, o Espírito disse a Felipe, o Espírito falou com Felipe. Ele disse assim: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. O Espírito disse a Felipe. É importante você entender que
da mesma forma com que Deus ele fala, o Espírito Santo de Deus fala ao seu coração e ao seu ouvido. Já aconteceu de eu estar ali conversando com alguém e o Espírito Santo falar comigo e eu escutar aquela voz e talvez até assustar. Por quê? Porque eu não estava esperando que o Espírito Santo fosse falar naquele momento e mesmo assim ele falou. E aqui, biblicamente, você vê que Filipe ele está ali direcionado por um anjo, mas a hora que ele está ali e ele vê aquela carruagem, o Espírito disse: aproxime-se dessa carruagem. Agora é o Espírito Santo falando. Bom dia, Anderson. Seja bem-vindo. Então, o Espírito Santo, ele fala. Vou ler mais um texto em Atos, capítulo 10, que também fala sobre o ministério do Espírito Santo e em como o Espírito Santo, ele fala. Amém? Se você está aqui nessa live pela primeira vez, deixe aí onde você está falando, deixe seu nome, se tiver algum pedido de oração, pode deixar aí também. A gente vai fazer uma oração no final. E aí, eu quero te convidar também, Atos capítulo 10, versículo 1. E aí a gente vai entender, mais uma vez, o anjo e o Espírito Santo. Tem pessoas que acham que o anjo e o Espírito Santo são a mesma pessoa, e não é assim. O Espírito Santo ele não é uma pomba, ele é um espírito. E ele tem personalidade, ele fala, ele se move, ele habita em mim, ele se move, ele enche o ambiente. O Espírito Santo, ele é muito maior do que a nossa mente pode talvez até imaginar. Versículo 1 de capítulo 10 de Atos diz o seguinte: em Cesareia, morava um homem chamado Cornélio, que era centurião de uma companhia do exército chamada italiana. Era piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Ele não era crente ainda, ele não tinha sido alcançado pela graça, mas ele fazia esmola e ele orava a Deus. Era um homem que queria conhecer a Deus. Versículo 3. Um dia, por volta das 3 horas da tarde, durante uma visão, esse homem viu claramente um anjo de Deus. Ele viu claramente um anjo de Deus. Ele teve uma visão de um anjo. E por mais que nós estamos falando do Espírito Santo, nesses dois textos falam do anjo, ele falando, e aqui nesse caso, o centurião Cornélio, ele vê o anjo, ele tem uma visão do anjo. E eu já tive a experiência de ver um anjo. É sobrenatural, maravilhoso. E eu só fui ter essa experiência no momento que eu acreditei que isso era possível. Talvez você não tenha uma experiência sobrenatural com o Senhor, de visão, de ver um anjo, de sentir a presença de Deus, porque você não acredita que isso é possível. Então, diante de Deus eu posso te falar que eu já vi Jesus Cristo, já tive uma visão de Jesus Cristo, já tive uma visão de um anjo, já ouvi o Espírito Santo e escuto ele todos os dias. Isso é real. Você pode ter esse relacionamento se você acreditar. É pela fé. Se você não acreditar, você nunca vai acessar. E aqui, biblicamente, eu estou te falando que esse homem ele viu claramente um anjo de Deus, que se aproximou dele e lhe disse. Agora o anjo está falando com Cornélio. E ele fala assim: Cornélio, Cornélio, né? Fixando nele os olhos e possuído de temor, Cornélio ficou com medo. Ele estava vendo um anjo. Ele ficou possuído de temor, olhou para o anjo e disse: o que é, Senhor? E o anjo lhe disse: as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Está vendo que Deus, ele vê quando você age. Ele vê quando você dá esmola. Ele vê quando você se esforça. E nesse caso aqui, Cornélio nem era salvo ainda. Ele era um descrente, ele não tinha sido alcançado pela graça. E ele fazia esmolas e isso chegou na presença de Deus. Amém? Agora, né? Então ele está falando, as suas orações e as suas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio tinha um interesse genuíno em conhecer a Deus. Agora envie mensageiros a Jope
e mande chamar Simão, que também é chamado de Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor, cuja residência está situada à beira-mar. Logo que o anjo que lhe falava se retirou, então o anjo ele se retirou. Se você for ver na Bíblia, você vai ver vários exemplos de pessoas que conversaram com o anjo, que se relacionaram ali, que tiveram experiências angelicais. E ainda hoje existe isso. Ainda hoje existe esse ministério dos anjos. Hebreus fala que os anjos são ministros, são espíritos ministradores enviados a nosso favor, né? Não é o nosso tópico hoje, mas é real. E aí, logo que o anjo se afastou, que lhe falava, se retirou, Cornélio chamou dois dos seus servos e um soldado piedoso dos que estavam ao seu serviço, e depois de explicar tudo, mandou que fosse a Jope. Então ele envia ali. Do versículo 9 até o versículo 16, Pedro ele tem uma visão. E a gente também não vai falar sobre isso, a gente já vai pular aqui para o versículo 17, porque a gente está falando sobre o Espírito Santo, sobre ele falar, certo? Diz o seguinte no versículo 17: Enquanto Pedro estava perplexo sobre qual seria o significado da visão, ele teve uma visão que desceu um lençol e tinha vários animais ali, e aí o Senhor diz para ele matar um daqueles animais e comer a carne. E Pedro ele olha e vê vários animais impuros, considerados impuros para o povo judeu, e aí ele pega e fala, não, eu não vou fazer isso. E aí Deus pega e fala para ele, não considere impuro aquilo que eu purifiquei. E aí, o que Pedro estava tentando entender? O que significava? E aí diz o versículo 17, Pedro perplexo sobre qual seria o significado da visão, eis que os homens enviados por Cornélio, tendo perguntado pela casa de Simão, pararam junto à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, que também era chamado Pedro. Agora presta atenção, esse também é um verso que eu quero destacar, verso 19, que diz o seguinte: Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse. Então, existe uma diferença entre o testemunho interior que você tem, que é quando você está numa situação que o Espírito Santo ele testemunha no seu íntimo e ele te incomoda, talvez por algum lugar que você esteja, que não era para você estar e você sente aquele incômodo, talvez alguma pessoa que se aproxima de você e o Espírito Santo te incomoda, e aí você sente o testemunho interior, talvez quando você vai tomar uma decisão e aí você sente aquela paz, aquele testemunho interior, e você sabe que você deve tomar aquela decisão. Esse é o testemunho interior. O Espírito Santo ele nos dá isso. É a paz que excede todo entendimento. Ela é diferente da voz do Espírito Santo, porque a voz do Espírito Santo ela é audível. Você escuta ela no seu espírito. Não é com o seu ouvido, mas é com o seu espírito. Mas é como se você ouvisse uma voz e como eu estou te falando. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com uma pessoa e, e aí eu falei assim, eu acho que eu não vou continuar conversando com essa pessoa não, porque ah, ela estava falando dos problemas e tal, eu não estava gostando de escutar aquilo. E aí eu estava ali e já para sair de perto daquela pessoa. E aí o Espírito Santo ele falou, ele usou essas palavras, ele falou para mim, como se eu estivesse ouvindo aqui no meu ouvido aqui. Ele falou assim: cuide da minha filha. Cuide da minha filha. Ele falou desse jeito, foram essas as palavras que ele disse. Ou seja, o Espírito Santo queria que eu desse uma atenção para aquela pessoa. Não eu, mas o Espírito Santo queria me usar para cuidar daquela pessoa. É preciso você entender que você pode ouvir a voz do Espírito Santo. E às vezes, a gente para fazer oração e a gente fica só falando, pedindo, e às vezes a gente não para escutar. E é preciso você desenvolver o hábito de ouvir, de escutar, de ficar em paz, ficar quieto. E aí o Espírito Santo ele vai falar com você. É possível, é real. E nós estamos vendo isso biblicamente. Então, o versículo 19 diz o seguinte: Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse.
o Espírito falou com ele e disse, e aí ele fala aqui as palavras, ó. Estão aí 3 homens à sua procura, portanto, levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. O Espírito Santo ele dá um direcionamento claro para Pedro. Primeiro, o Espírito Santo, né? Deus ele mostra uma visão falando que era para ele não considerar impuro aquilo que ele tinha, que Deus tinha purificado. E aí, por que que Deus deu essa visão para Pedro? E aí depois o Espírito Santo fala para ele ir com essa pessoa. Porque esse centurião Cornélio, ele era um gentil. O que que é um gentil? É uma pessoa que não é judia, não é, do povo judeu. E Pedro, ele entendia que a salvação era para os judeus, e ele não queria falar da salvação para os gentios. Eu sou gentio, provavelmente você que está escutando também é gentio, porque você não é da linhagem de Abraão, você não é do povo judeu, você não é israelita. E aí Pedro ele achou que a salvação era só para ele, só para o povo de Israel. Mas antes Deus dá essa visão e depois o Espírito Santo fala, olha, ele fala e ele dá uma direção bem clara para Pedro. Estão aí 3 homens à sua procura. Ele dá essa direção e ele diz: portanto, levante-se, desça e vá com eles. Levante-se, desça e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. E vai acontecer na sua vida de você ter um direcionamento tão claro do Espírito Santo que você não vai ter dúvida. E você vai entender o que você deve fazer, o que você não deve fazer, porque você vai ouvir uma voz. Lá no Velho Testamento tem um texto, não vou abrir, porque eu não lembro qual que é a referência, mas ele diz o seguinte, depois, se você quiser procurar, você pode jogar no Google, você vai achar esse texto. Ele diz o seguinte, quando você estiver para tomar uma decisão, ou você sair do caminho, você vai ouvir uma voz ao seu ouvido, dizendo, este é o caminho, andai por ele. Eu vou até procurar esse texto aqui, rapidamente, a gente deixar aqui bem claro. Uma voz atrás de ti. Está lá em Isaías capítulo 30. Isaías capítulo 30, vou ler aqui, que às vezes você não vai ter tempo para procurar. E aí, eu estou com o computador aqui na frente, então rapidamente eu acho. Isaías capítulo 30, versículo 21 diz o seguinte, ó. Quando vocês se desviarem para a direita ou para a esquerda, ouvirão atrás de vocês uma palavra dizendo: este é o caminho, andem nele. Isso é o que o Espírito Santo faz. Ele fala ao nosso ouvido. E aí, a gente já leu alguns textos aqui. Para quê? Para que você entenda que isso é possível e isso pode ser real na sua vida, é real na minha vida. Eu consigo escutar o Espírito Santo falando comigo no meu espírito. Amém? Nós vamos agora fazer uma oração. Se você tiver algum pedido de oração, alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí. Depois a gente pode conversar um pouco nos comentários aí também a respeito do ministério do Espírito Santo. E se você sentiu esse desejo de ouvir o Espírito Santo, eu quero que você receba essa oração e concorde com ela para que o Espírito Santo te visite. Ele pode te visitar em sonhos, ele pode te visitar em visões, ele pode falar ao seu espírito, ele fala no seu interior, e aí você precisa desenvolver esse relacionamento. Quando eu desenvolvi o meu relacionamento com o Espírito Santo, eu estou muito à frente de outras pessoas, por quê? Porque o Espírito Santo sabe o futuro. E ele me mostra qual é o caminho que eu devo andar. Talvez você fica indeciso em saber como prosseguir, por onde você vai, o que você faz. Por quê? Porque você não tem um direcionamento, às vezes você fica
procurando pessoas, e você vai no pastor, você vai naquele. E não está errado em você procurar conselho. A Bíblia fala que na multidão de conselheiros há segurança, certo? Porém, nós temos o Espírito Santo. Quer um conselho melhor do que o Espírito Santo? Então, toda vez que você for tomar uma decisão, a primeira pessoa que você precisa procurar é o Espírito Santo. É o conselho do Espírito Santo. E depois que o Espírito Santo te direcionou, você vai ver que outras pessoas, elas vão falar de acordo. E se alguém falar contrário, você sabe a quem você deve ouvir. Você tem o Espírito Santo. Você tem o direcionamento. Isso é muito precioso. Você precisa usufruir disso para tomar as decisões e ser mais assertivo na sua vida e conseguir alcançar aquilo que você tanto almeja, conseguir viver aquilo que Deus tem para você. Amém? Vamos orar? Pai, nós agradecemos ao Senhor por esse momento que passamos aqui, por essa semana, hoje é sexta-feira, estamos finalizando essa semana, Pai. Tantas verdades o Senhor tem falado conosco, Pai. Hoje nós ouvimos sobre o Teu Santo Espírito que está em nós, que se move em nós, que age por meio de nós, que fala ao nosso ouvido. Papai, ajude-nos a calibrar o nosso espírito para ouvir a voz do Teu Santo Espírito. E nós queremos falar, Espírito Santo de Deus. Se há porventura alguma pessoa aqui querendo ser batizada, querendo ser visitada, em nome do Senhor Jesus, seja cheio do Espírito Santo. Que ela possa sentir a presença do Senhor ali no carro dela, na casa dela, onde ela estiver, ela possa sentir essa presença e possa entender e iniciar esse relacionamento maravilhoso com o Senhor. Abençoe, Senhor, as nossas vidas, ajude-nos a entender a Tua palavra, continue guiando os nossos passos e nos dando, Senhor, direcionamento todos os dias. Abençoe essa pessoa que está ouvindo essa live, abençoe todos os familiares dessa pessoa. Se porventura essa pessoa está passando por alguma dificuldade financeira, ó Pai, que o Senhor venha dar direcionamento e ajudar ela a entender quais são os princípios que ela está quebrando e como ela pode alinhar a vida dela aquilo que o Senhor tem para ela, e ela com certeza vai ser abençoada, porque o Senhor tem todas as sortes e bênçãos para derramar sobre a nossa vida. Abençoe, Senhor, os casamentos, abençoe os filhos, abençoe o nosso dia, esteja conosco, nós te clamamos e te agradecemos, Espírito Santo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus te abençoe.